Shalom, Haris Kairene. Estamos aqui para mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma reflexão no seu canal A Rota da Teologia. Hoje vamos falar um pouco sobre Emil Brunner, falando sobre o conceito bíblico de Deus que Emil Brunner tem em sua aferição, em sua análise, em seu indicar sobre o assunto. O que ele reflete, o que ele programa, o que ele diz, o que ele escreve, o que ele pensa sobre o assunto. Emil Brunner trabalha muito a questão da revelação. Ele tem uma projeção voltada para a questão da revelação. Inclusive, ele vai dizer que a revelação bíblica nos ensina que o verdadeiro mistério só pode ser entendido como um genuíno mistério por meio da revelação. Então, se Deus é considerado um mistério no conceito da teologia e na perspectiva de muitos teólogos, Emil Brunner vai dizer que este mistério só pode ser compreendido por meio da revelação. Mas a revelação própria, a revelação no seu sentido singular, ela própria vai indicar a dimensão e a esfera desse mistério. Tá? Ela própria que vai colocar como esse mistério é desenvolvido, como esse mistério é pensado, como esse mistério é refletido. Outra questão muito interessante nós pensarmos é que Emil Brunner vai analisar e vai pensar algumas questões, por exemplo, relacionada aos nomes, né? Ele se volta muito à questão da nomenologia aplicada a Deus para, a partir dali, começar a fazer umas concepções que vão fundamentar a pessoa de Deus. Então, a princípio, o nome que é escolhido por Israel e é dado por Israel a Deus e Yahvé, este nome distingue Deus de outros deuses. Então, ele é um nome que concede a singularidade, né? É um nome que consegue, vamos dizer assim, um Deus monogâmico, um Deus único, um Deus que é o singular, é um Deus que tem todo o poder, toda a abrangência de divindade, de deidade está nele e sobre ele. Outra questão também interessante de colocar, que a concepção do nome Senhor, que é Adonai no caso, permanece no coração da mensagem do Velho Testamento, como coloca Emil Brunner. Tá? Mas ela está no Novo Testamento também, mas o nome de Yahvé desaparece totalmente no Novo Testamento, porque Deus se relaciona conosco e nós se relacionamos com Ele. Deus não é uma coisa, mas Ele se dirige a nós e Ele se faz conhecido através da sua própria revelação. Isso no contexto do Novo Testamento. Deus é conhecido apenas onde Ele mesmo faz seu nome conhecido. A parte dessa sua própria manifestação é que Ele é incognoscível. O nome é aquilo que não pode ser expresso por uma concepção geral. Tá? Não é um objeto de conhecimento humano de alguma espécie. Não pode ser descoberto pela nossa própria faculdade da razão. Então, Emil Brunner defende, olha, não tem como você vir a compor um arcabouço temático e desenvolver toda uma estrutura só a partir do seu intelecto sobre a pessoa de Deus. Porque Deus em si é um espírito e Deus em si é um mistério, e esse mistério só é compreendido a partir da revelação. E quando ele se revela, quando ele se manifesta, toda a sua desenvoltura e todo o seu desenvolvimento aplicado está para com o universo, para com o ser humano e para com todo aquele que a ele serve, para todo o contexto de comunicação terra, céu, céu, terra, homem, Deus, Deus, homem, está expresso na revelação. Então é a revelação que pode proceder, indicar, conceder todo o fundamento para se poder trabalhar essa avaliação e análise do mistério sobre Deus, ou Deus como um mistério. Tá?
Agora, uma questão muito interessante, quando nós também pensamos em Brunner, é que ele vai dizer que o seu nome é poderoso e que a soberania exerce como Senhor. Então ele vai dizer o seguinte: os tradutores da Septuaginta estavam muito certos quando, sem hesitação, traduziram o nome Yahvé pelo título de Senhor. Tá? O nome de Yahvé, com o nome próprio, era uma necessidade histórica, como também era necessário distinguir o verdadeiro Senhor de Israel dos falsos senhores. Então, ali no contexto israelita, havia uma tendência de culturas que estavam, vamos dizer assim, permeando o solo israelita, levando, vamos até no contexto lá do Pentateuco, não é? Levando já o povo que estava preso a Faraó, que estava sob a tutela de Faraó, a adoração a outros deuses. E esses deuses eram tidos como senhores, eram tidos como soberanos, como supremos. Quando se vai colocar e vai se mencionar e vai se aplicar o nome Yahvé a Deus, já vai conceder a ele, a esse nome, a esse indicativo nominal, um sentido de soberania, supremacia e principalmente de senhorio sobre céu, senhorio sobre terra, indicando terra, céu, céu, terra. Ele é o maior, ele é o excelsior, ele é o soberano, ele é o supremo. Esse era o sentido que estava se concedendo numa conotação direta ao nome de Yahvé. Outra questão muito importante nós colocarmos, que o Deus com quem que está sendo expresso no Antigo Testamento é o Deus que revela-se a si mesmo, tá? É o Deus que se manifesta como aquele que tem o direito de exigir absolutamente tudo do seu povo, porque ele está sob o controle de todas as coisas, principalmente sobre o seu povo. Tá? Algo interessante, que ele se revela como aquele que exerce o poder absoluto sobre aquele que tem o ideal e o real, sobre aquele que tem o direito, sobre aquele que pode reclamar, reivindicar e afirmar e conceder todas as diretrizes, todos os estatutos, todas as normatizações de como conceder, proceder e desenvolver a vida para se poder alcançar o que se está prometido, o que se está preparado, o que se está direcionado, estabelecido pelo plano diretivo de Deus. Tá? Outra questão muito interessante é que Brunner vai trabalhar a questão também da soberania, dizendo que a soberania transcendente e a sua existência, ela está indicada na sua santidade. Tá? Então as autoridades modernas, elas concluem com unanimidade, isso falando Brunner, que o ato fundamental de toda religião é o culto santo, é a sagralização do sagrado. Né? Na revelação pública, entretanto, temos de ver não o santo como uma concepção abstrata, mas com o santo em pessoa. Na revelação bíblica, o santo é a verdadeira natureza de Deus, o Senhor que torna o seu nome conhecido. Então, Yahvé é o único Deus de Israel. Santidade é aquela majestade que só pertence a Deus, não podendo ser atribuída a outros, tá? A não ser no sentido em que ele santifica, fazendo deles instrumento da sua vontade. Então o culto, quando ele se manifesta e quando ele é adorado e quando ele está presente no culto, no contexto israelita, ali está presente o santo que está ali para ser venerado, adorado, que está ali para ser sobre ele apresentado todo a esfera, a dimensão de gratidão, de expressão de gratidão, de expressão de tributo, de louvor, né? E a ele está se servindo, se seguindo, se
tendo esse relacionamento de adorador para o santo, para aquele que tem a concepção do sagrado. Então, se o culto é uma sagralização sagrada, é um reverberar ao sagrado, é um se voltar, se direcionar, estar concentrado e centrado ao sagrado. Agora, algo muito interessante que Bruner também coloca é quando essa santificação, que está implícita e direcionada no homem, ela vai surgir a partir do contato do homem com Deus, e de Deus, a trabalhar no homem, do processo, vai concedendo gradativamente a condição de esse homem ir se separando, se extraindo, se abstraindo de o que lhe impede e concedendo a ele uma condição de separação que vai lhe unindo cada vez mais a Deus. E essa proximidade vai concedendo a condição de ele estar separado para poder ter esse contato com a santidade, ter esse contato com o santo, ter esse contato com o Deus que é santo, no local santo, que no caso é o culto, o local, o momento, a esfera litúrgica para prestar a adoração ao santo. Algo interessante também, que a palavra hebraica para santo, que é kadosh, né? Ela contém a ideia de separação. Separação como elemento fundamental, tá? Fundamental como santidade que pertence a Deus, como santidade que está implícita e precisamente aquilo que só Ele tem, que só Ele pode conceder. Então, parafraseando a ideia bíblica, pode dizer que eu sou Deus e não homens, tá? E o santo não meio de vós, eu sou aquele com quem nenhum ser pode se comparar. Então ele é incomparável e indescritível. É esse o sentido aplicado para Kadosh. O ser de Deus é vontade, ele tem o seu sentido volitivo, o sentido de vontade. Assim, o conceito de santo contém o elemento da vontade, o sentido volitivo, né, que está firmado na proclamação de si mesmo, como totalmente o único, não o outro, mas o único, tá? Como o esposo que mantém a exclusividade das relações conjugais, por isso no sentido de contato, direcionamento, relação, Deus Israel, Deus seu povo, Deus que sustenta a singularidade do seu ser. Eu sou o Senhor teu Deus, diga que o eu sou enviou a vós. Então tem esse sentido aplicado de sustentar essa singularidade, e essa santidade divina está inseparavelmente ligada com o caráter de absolutez. E essa absolutez vai distinguir a ideia bíblica de Deus e a diferença de outras ideias, e vai conceder uma unicidade. E unicidade, né? Além da unicidade, também vai conceder a questão da exclusividade, tá? E da inclusividade também, quando ele permite a inclusão a partir de que os homens podem estar com ele, e ele vai direto conceder essa oportunização de comunicação com a humanidade, tá? Através da sua própria revelação, que é o instrumento de comunicação que é permitido, que é concedido por ele para ter esse contato, ter essa revelação, ter essa conversa, ter esse diálogo com o homem, com a humanidade. Então, essa santidade que a Bíblia ensina e que a revelação explicita é a do Deus que é amor, por isso é a verdade, é a santidade, é a unidade, é a perfeição. Então, é algo muito interessante colocar também que essa ideia do amor ágape no Novo Testamento pode apenas ser entendida pelo que acontece na revelação, porque esse amor ágape é o amor que é o ato de Deus dando-se a si mesmo, amor no sentido da generosidade, da aplicabilidade salvífica e soterológica, um amor de uma entrega incondicional
e insubstituível e único, e exclusivo e até indescritível, tá? Agora, algo interessante a colocar para nós completarmos é que nessa relação entre amor e santidade, nós vamos vendo aqui, nota-se a santidade, que ela vai criar, vai proceder, vai conceder a comunhão, que essa comunhão é o contraste e essencial e profundo entre o amor e a relação, entre o amor e a santidade, entre o amor e a natureza do Deus que está se unindo através de um vínculo, de uma comunhão, de um contato com a humanidade com Ele. E isso vem a ter o sentido expresso da terminologia aplicada a religare, que é religião. Algo interessante também colocarmos que Deus existe sem a criação. Ele basta-se a si mesmo. Então, a sua vontade era ter alguém ao seu lado, sua vontade é dar-se a si mesmo. Ele criou o homem à sua própria imagem. Fomos criados em amor para com o amor. A revelação do pacto no Velho Testamento é a eleição do povo, tem origem no dar-se a si mesmo, e a ira de Deus é revelada não para aniquilar o seu povo, mas para quebrar a sua resistência, levando-o ao arrependimento e a ter comunhão com o Santo de Israel. Então essa questão de comunhão, de oportunização, de a humanidade caída, da humanidade imperfeita, poder ter contato com o perfeito, ter contato com o sagrado, ter contato com o santo, é o sentido aplicativo da dimensão concedida ao amor de Deus, é esse amor ágape. O amor que concede a oportunidade de o homem, em toda a sua fragilidade, em toda a sua imperfeição, ter contato com a esfera ultra soberana e singular e peculiar da exclusiva santidade, sagralidade expressa em Deus e contida em Deus e permitida ao homem de estar tendo esse relacionamento com Deus através desse doar-se, desse entregar-se de Deus para o homem, através da condição de reconciliar e conceder ao homem uma oportunização de contato, de relacionamento a partir da salvação, a partir do perdoar e a partir de reconciliar e conceder ao homem se vir até ele a condição de estar com ele, tá? E estar com ele nesse contato, nesse relacionamento. Algo muito interessante também que nós falarmos, que são as questões voltadas aí já à teodiceia, né? Aí vamos pensar um pouco agora na questão de Deus no âmbito filosófico, saindo do âmbito teológico, âmbito aplicado à soteriologia, e agora indo ao âmbito da teodiceia, já que seria as limitações de uma filosofia expressa no sentido de como a filosofia enxerga, compreende e apresenta a dimensão de Deus. Então, nós vamos ter dentro desse sentido, como aqui mesmo vai explicar o Gustav, né? George Gustav, vai dizer o seguinte, que desde os tempos de Aristóteles, que a filosofia, tá? Ela vai demonstrar uma racionalização da realidade de Deus. Então, é a proposta da filosofia racionalizar o sagrado. Mas nessa racionalização do sagrado, é algo muito interessante a colocarmos, que aí vai surgir as teses, como, por exemplo, o que Anselmo, o que Descartes, não é, o que Kant vão colocar, tá? E sendo esses filósofos e até teólogos, tá? Que vão apresentar no sentido aplicativo uma concepção com teor revelacional, tá? Desde o tempo então de Aristóteles, nós vamos ver que os teólogos posteriores também a Kant e outros vão trabalhar à luz da revelação, como vimos, o sentido da relação de Deus com a natureza
e como essa relação acontece no âmbito do aspecto, vamos dizer assim, filosófico, usando o sentido aplicativo dessa composição do ser em contato com Deus, com o sagrado ou com o soberano. Tá? Então, nos argumentos que são apresentados na filosofia para compor a Teodiceia, para indicar esse pensar sobre Deus, nós vamos ter o cosmológico, que vai dizer que tudo que tem começo, substância ou fenômeno, deve sua existência a alguma causa. Tá? Se deve existência a alguma causa, é porque existiu uma origem. Tá? E o universo, pelo menos, tanto quanto na forma em que se nos apresenta, é algo que teve começo. Se teve começo, teve princípio. Se teve princípio, teve origem. E outra questão é que deve, pois, sua existência a uma causa pelo menos igual à realidade produzida. E esta causa é a dimensão última do tamanho, tá? da espessura, da dimensão espacial. Tá? Já temos um outro argumento, que é o argumento teleológico. Esse argumento teleológico vai colocar que a ordem e colocação útil, quando permeiam um sistema, já vão implicar uma inteligência e propósito como causa de tal ordem e de tal colocação útil. Ora, desde que elas permeiem o universo, deve existir ou deve ser sentido uma inteligência capaz de explicar essa ordem e uma vontade capaz de dirigir tal colocação útil. Outra questão também que temos que pensar é a questão do argumento antropológico, que também é chamado e é considerado argumento moral. O homem, por exemplo, é de natureza intelectual e de natureza moral. Tá? E esse homem, ele tem um autor, e esse autor se divide e subdivide no argumento moral e antropológico em três aspectos. Primeiro, que visto que o homem deve ter um começo e as forças inconscientes não o poderiam produzir, temos de postular que uma causa do homem é um ser pessoal. Tá? Visto que o homem tem consciência que discerne entre o bem e o mal, temos de postular que seu originador é também um legislador e um juiz. Por quê? Porque concede todos os elementos para compor essa moral. Finalmente, visto que o homem tem aspirações, e tanto emocionalmente como volitivamente, volta-se para alvos superiores, temos de postular um ser que realmente possa satisfazer tais aspirações. Então aí vem a questão do ontológico, que vai considerar que, tendo sido formulado por muitos e de muitas maneiras, as principais vão ser Anselmo colocando que temos a ideia de um ser absolutamente perfeito. Ora, existência é atributo de perfeição. Logo, um ser perfeito deve existir. No caso, Deus existe, e defendendo a existência de Deus a partir da racionalidade. Tá? Descartes, temos ideia de um ser perfeito e infinito, e essa ideia não pode ser derivada de seres imperfeitos e finitos. Deve, pois, haver um ser perfeito e infinito, que é a causa dessa ideia. Então, tanto Descartes como Anselmo estão defendendo a existência e a autoexistência de Deus, porque se existe um ser, que é o homem, que tem concepções, condições e perspectivas pensantes, que tem uma moral, que tem uma composição corpórea, que tem vontades, que tem percepções, que tem sensores, que tem comunicações, que tem órgãos, que tem toda uma esfera mecânica dentro de uma humanização e dentro de uma capacidade intelectiva, cognitiva, todo esse sentido tem uma origem, tem uma criação, tem um criar, o verbo baran, criar. E se tem o verbo baran, criar,
tem uma origem, tem um Criador, e esse Criador então é perfeito, esse Criador então é infinito, esse Criador então é santo, e esse Criador então é o legislador, e esse Criador é o que vai proceder e conceder toda essa formação. Então esse Criador é o centro supremo e soberano de toda a existência e de toda a esfera de pensar e de conhecimento e de saber. É isso então que os filósofos santos e os filósofos que trabalham para uma defesa da existência de Deus pensam e aplicam dentro de Deus como sendo o ser superior, o ser supremo. Então era isso que nós tínhamos para a nossa breve reflexão de hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia.